Pô, obrigado pelo convite, obrigado por receber a gente. E eu falei dos podcasts, mas eu gosto realmente do Vênus. Eu assisto bastante. Não, vamos explicar. Não tem mesa aqui, né, Rolandinho? Vamos explicar qual é a zoeira. Vamos explicar. Era sobre mesa casts. Então, a gente não tem mesa. Logo não é pro Vênus. E eu acho que não tá Perfeitamente. direcionado pro Vênus. Não tá direcionado pro Vênus. O que você Tá, tweetou? eu Era vou brincadeira, explicar. pessoal. Eu vou explicar mais ou menos. Foi assim, eu fiz uns tweets. E o Twitter, a gente não consegue sentir muito a temperatura do quanto os assuntos vão ser... Porque antigamente eu tweetava um monte. Eu entrei no Twitter há muitos anos atrás. E... enfim, com o tempo, acho que vocês sabem mais ou menos isso, né? A gente vai perdendo um pouco aquele brilho, porque... eu já questiono um pouco o impacto de ficar lá tweetando a sua opinião, aí sempre gera desavença, aí você não tem tanto tempo pra explicar, aí separa uma parte do que você falou. Então eu meio aposentei um pouco do Twitter, mas de vez em quando... Alô? Tô brincando. Vamos atender. De vez em quando eu tuito alguma coisa, e aí eu tuitei isso aí, porque basicamente o que eu penso bastante a respeito do cenário de podcast no Brasil, que é fantástico, surgiu tanto podcast legal, mas tem um lado que eu acho que não é tão bacana da galera que tá começando agora. O foco do que eu tava falando é muito mais em quem está replicando o modelo que existe no Brasil. E eu acho que tem certas coisas que são convenções aqui, nos MesaCast, porque daí teve a galera que é do podcast de áudio, que veio e falou, vocês não sabem nem... Então ficou uma briga assim, isso nem é podcast. Aí, host de outros videocasts, assim, isso foi pra mim, cara, pode me falar, tipo, você tá falando de mim? Isso é um feedback interessante, até pra eu entender, e o Rolandinho, não. Eu esquivando mesmo, porque eu não quero arranjar treta, até porque o que acontece? Tudo que eu falei foi assim, aqui no Brasil... começou basicamente com o Flow, que explodiu, né? O formato do podcast numa mesa, com as pessoas conversando, entrevista, né? Que na gringa já existia vários formatos. Só que eles fizeram ao vivo, eles fizeram com chat, que vocês fazem aqui também ao vivo com chat. É um formato. Acho que traz certas coisas interessantes. Por exemplo, você sabe que tem um tom mais provocativo, porque você vai responder perguntas das pessoas que estão assistindo. Então, acho que isso cria um clima, né? Naquela entrevista, naquele programa. E acho que todo mundo foi nessa, sabe? A galera pegou essas características e falou, não, tudo bem, então vamos fazer no estilo Flow e vamos todo mundo no mesmo barco. E a questão só que eu tava instigando tem outras 1000 formas de fazer. Ninguém disse que é obrigatório você fazer, por exemplo, ao vivo, ou que você precisa necessariamente ler o chat. Tava pensando mais nessa pluralidade que existe em outros lugares e que existe também no podcast que é só em áudio. E, enfim, acho que eu também acabei falando antes, sabe? Eu fui muito ácido no começo, depois eu me expliquei. Twitter, não tweet. Que eu acho que é melhor. Não, mas basicamente você tava falando de pessoas que trazem frases prontas. Eu já acho que ele caiu no bait dos caras que fingem estar num podcast. Nossa, esse me irrita muito. Eu acho que ele caiu nesse bait e Que é maravilhoso, né? Esse me irrita muito. As pessoas que só filmam... Não. É porque isso é. O tipo Felipe assim, Neto, eu vi uns cortes, eu falei, o podcast na mesa dele é da assim. casa dela. Não é possível, eu tô brincadeira, né? Porque às vezes parece, quando você vê o corte da pessoa, você fala, não sei se essa pessoa tá de verdade ou se essa pessoa fez um corte. Se você tem dúvida, você já viu um bom. Ah. Porque tem uns que você não tem dúvida nenhuma. E tem um que eu vi um dia que eu falei, não é possível isso não. Que o cara falou... E não era de zoeira, a pessoa realmente tava querendo ser levada a sério. Então, o vídeo era assim, ó, tipo, se você for usar uma camisa, coloque a etiqueta pra dentro. Fica a dica. Porque quem é que fala assim? Num podcast. Quem é que fala assim, fica a dica? Fica a dica. E eu cortou o vídeo, eu falei, não, amigo. Maravilhoso. Não, bota alguém interagindo. Pega só mãe sentar e rir ali, Tem gente sei lá. que pega a cortina azul do Bota um Flow. contemplando. Coloca a cortina azul do Flow, a mesa de madeira, o microfone. É pra chamar atenção pela estética, né? A pessoa para... E fingir que tá mesmo.